Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Vá até o capítulo 4 e vamos ler o primeiro versículo. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. É bem essa tradução aí mesmo. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Estenda suas mãos para cá, ore pela minha vida, por favor. Jesus, eu estou aqui para trazer a Tua palavra, Senhor, não aquilo que penso, não aquilo que eu acho, mas a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, esse mesmo que esteve com Jesus no deserto, possa aqui me orientar, possa aqui me dar sabedoria mais e mais, e passar para a igreja aquilo que cada um deseja ouvir a Tua voz, Pai, em particular, porque isso só o Senhor pode fazer, e eu creio que o Senhor fará uma vez mais. Amém e amém. Tome seu assento. Aqueles que querem ficar com a Bíblia aberta para acompanhar, fique à vontade. Eu estou feliz de estar aqui no primeiro domingo de 2026 com cada um de vocês. Aqueles que estiveram aqui no culto da virada vão lembrar que nós recebemos uma profecia da parte da palavra de Deus, de que o ano de 2026 será um ano de batalha, mas também será um ano de vitória. Será um ano de favor de Deus sobre a vida do crente, daquele que tem fé, daquele que tem os olhos bons, que tudo que está em volta dele, por mais que a circunstância esteja difícil, mas Jesus na vida de um crente faz com que os olhos dele vejam coisas boas aonde não tem. E uma continuação dessa visão, dessa palavra, eu quero aqui em janeiro, as 3 mensagens que eu vou pregar em janeiro, vai ser mensagens proféticas daquilo que nós vamos viver no ano de 2026. E nós entendemos que nós devemos nos preocupar de como nós vamos enfrentar as dificuldades em 2026. Porque eu poderia aqui numa mensagem bem avivada declarar vitória para você e falar alto e com muita energia dizer: você vai vencer, o 2026 vai ser o melhor da sua vida, e você vibrar e sair daqui. Mas a primeira batalha, o primeiro inimigo, a primeira dificuldade, você não tem aonde recorrer, você não tem o que fazer. Essa é a preocupação do pastor, essa é a preocupação de alguém que ama você. Então é óbvio que eu declaro sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, que o ano de 2026 vai ser de vitória, mas a minha preocupação é que nós estejamos firmados na palavra, firmados na rocha que é Jesus, a nossa base. Jesus é a base desta igreja e da igreja que vai morar no céu. Dito isto, Lucas, nós não temos com quem aprender a não ser com Jesus, como enfrentar os próximos dias, como enfrentar os próximos anos. Por quê? Porque Jesus, quando completou 30 anos, que ele iniciou o seu ministério, como é que foi o início do ministério de Jesus? João Batista, que veio propagar dizendo que o Filho de Deus viria na terra, está lá no Jordão batizando seus discípulos, aqueles que se arrependiam e aqueles que já acreditavam que Jesus estava chegando, seu ventre. E João Batista lá batizando no Rio Jordão, e está aquela fila do batismo, e quando João Batista percebe quem é que estava na fila do batismo, o nosso Jesus. Quando João vê Jesus, João fica abismado, dizendo: olha, o protocolo não é esse, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus, me batiza. Mas Jesus, entendendo que já estava escrito o que aconteceria ali, Jesus diz: não,
vai acontecer aquilo que já está escrito, aquilo que é para acontecer. Então, João Batista, e Batista não era o sobrenome dele, era assim porque ele batizava. João Batista, então, pega e batiza Jesus, e neste momento, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, vem dos céus e vem até Jesus. E dos céus, eu queria estar lá para ver o próprio Deus falando naquele Rio Jordão, dizendo: este é o meu filho em que tenho prazer. Você imagina Deus falando isso no Rio Jordão? Se num raio, se num trovão, nós já trememos e ficamos com medo. Você imagina Deus do céu falando. Ah, Jéssica, quem estava lá naquele dia, com certeza ficou maravilhado. Jesus, depois de receber o Espírito Santo, vai acontecer aquilo que nós lemos aqui, no primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus. O que acontece depois do batismo? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para aí, quer dizer que Jesus, que veio morrer na cruz, que deixou a sua história, o seu legado em 3 anos, e agora em 2026, nós temos fé, e a história dele veio até aqui. Esse Jesus teve que ser batizado, e o Espírito Santo tomou conta dele, para ele iniciar o seu ministério. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês querem viver um ano de 2026 igual vocês nunca viveram outros anos, decida desde este dia a ser conduzido, a ser cheio pelo Espírito Santo. Se o próprio Jesus precisou do Espírito Santo para iniciar o ministério dele, imagina nós. Quem é nós na fila do pão perto de Jesus? Irmão Ricardo, decida ser cheio do Espírito Santo, decida buscar o batismo com o Espírito Santo, decida ter comunhão. O Espírito Santo está apresentado na Bíblia como o nosso amigo, o amigo Espírito Santo, o Consolador, aquele que dá direção. Quem não quer um amigo que consola, um amigo que dá direção? Ei, um amigo intercessor. Sabe o que é um amigo intercessor? É aquele que quando nós era pequenos, nós aprontava, mas a gente convidava o amigo para ir até na casa, porque se a gente chegar sozinho e o pai que nós tínhamos aprontado, o negócio ficava preto, encardia. Mas aí nós levávamos um amiguinho e dizia: ó, vamos lá, vamos chegar nós dois lá, que daí não vamos apanhar. Aí você vai contar a história, vai me ajudar. É um amigo intercessor. Este é o Espírito Santo que Jesus recebeu. Em 2026, eu creio que esta igreja será uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos ter sede de buscar pela presença de Deus. Nós vamos ter sede de entender o que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Tem um estudioso que ele falou algo extraordinário. Sabe o que foi? Ele estava conversando que quando chegasse lá no céu, ele ia procurar Elias, ele ia procurar Davi, ele ia procurar o apóstolo Paulo, ia fazer muitas perguntas daquilo que eles fizeram aqui na terra. Como é que foi viver tudo aquilo? Ele poderia ouvir muita coisa boa deles, mas essa pessoa que ele estava conversando aqui na terra disse assim: mas tu sabe de uma coisa, ele também vai fazer uma pergunta para ti. Ele ficou surpreso: como? O apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta para mim? O Davi, o Elias vai fazer uma pergunta para mim? Vai fazer. Como é que era ter o Espírito Santo dentro de você? Porque Elias, porque Davi, porque Josué, nenhum teve a oportunidade igual nós temos de ter o Espírito Santo quando vamos dormir, quando acordamos, nas horas difíceis, nas horas alegres. É o privilégio, é o ápice que a igreja precisa experimentar, é ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Que você leve isso para o seu ano de 2026. Mas pastor, como é ter o Espírito Santo? Como é? Eu não vou aqui me aprofundar porque eu quero continuar a mensagem, mas saia daqui com essa palavra: eu preciso do Espírito Santo assim como Jesus precisou. Aleluia! Só que o incrível aqui, doutora Thaís, é por quê?
Porque nós queremos o Espírito Santo para romper. Nós queremos o Espírito Santo para brilhar, Cláudio. Nós queremos o Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias, para ser conhecido como ninguém, para chegar aonde poucos chegam. É para isso que nós queremos o Espírito Santo. Mas Jesus, depois de receber o Espírito Santo, Gabriel, o que aconteceu que nós lemos aqui? Ele foi conduzido para o deserto. Que negócio é esse? Pastor, quer dizer que se eu buscar esse Espírito Santo que você disse, depois que eu ter ele, pode ser que eu seja conduzido ao deserto? Eu vou dizer para você, pode ser e bem provável. Por quê? Porque o deserto, depois que nós possuímos o Espírito Santo, é para tirar tudo de nós aquilo que nos atrapalha a caminhada com ele. O deserto que nós somos levados depois de ter o Espírito Santo é para nós entender e ter a prova real, Lucas, que nós não somos nada e que nós somos dependentes do Espírito Santo. Então não fica triste se você aceitou Jesus, se você começou a ouvir a palavra, se você começou a buscar, a orar, a jejuar e a coisa apertou, a dificuldade chegou. Não fica tristinho não, continua nesse deserto, continua lutando, continua batalhando, que eu tenho certeza que quando você sair desse deserto, você dificilmente enfrentará outro. Ei, poucos entenderam. Sabe por que eu falei que quando nós saímos do deserto, Letícia, dificilmente enfrentamos outro? Porque pessoas que não têm o Espírito Santo vivem no deserto. Luta em cima de luta, problema em cima de problema, arruma um lado, estoura no outro, arruma daqui, escapa lá, vive no deserto, Fernando. Agora com Jesus, com o Espírito Santo, pode ser que no decorrer da caminhada nós até passamos no deserto, mas nós só passamos, não moramos lá. Nós só passamos e sim aprendemos com a presença de Deus. Aleluia! Então Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você sabe por que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? É porque o nosso Deus, Ele quando formou o casal, formou o homem, formou a mulher e colocou no jardim, esse mesmo diabo que agora está no deserto para tentar Jesus, ele apareceu lá no jardim. E lá no primeiro homem que Deus formou, Moisés, Adão, eles caíram, eles pecaram na primeira tentação. Estava tudo perfeito no jardim, a primeira tentação deu ruim, eles pecaram. Agora Deus, para provar que o último Adão agora era perfeito, agora Deus, para provar que o último Adão agora esmagaria a cabeça da serpente e de Satanás, agora ele diz assim: eu vou levar o meu filho para o deserto, mas não vai acontecer aquilo que aconteceu no jardim. Eu vou te dizer, sem a presença de Deus, você pode estar no jardim, que provavelmente quando está tudo bem, mesmo assim nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e ficamos longe de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, muitas das vezes no deserto, nós sofrendo, nós achando difícil, nós nos apegamos tanto com Deus, nós nos apegamos tanto com Ele, e estamos tão cheios dele, que o diabo corta a curva. Que o diabo tem dificuldade de investir contra as nossas vidas. É isso que acontece. Agora Jesus vai para o deserto para consertar aquilo que aconteceu lá no jardim do Éden. Vamos para o versículo 2. Jesus está no deserto. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por 40 dias, Lulu, Jesus ficou lá no deserto sem comer nada. 40 dias sem comer nada, fazendo jejum. E eu vou falar aqui para você, você que não tem por hábito jejuar, irmão, você que é crente, você que quer ser espiritual, isso aqui é um hábito do crente. Isso é um hábito do crente.
E daí é incrível, por quê? Porque tem crente que não entende, não quer, ou acha que não precisa jejuar. E daí nós acompanhamos os caras na academia fazendo jejum intermitente, porque entende que faz bem para o corpo, a alma e o espírito. Tem várias técnicas, várias estruturas que adotam o jejum intermitente porque faz bem para o corpo, faz bem para a alma e tem muitos benefícios. E o crente que pode ter todos esses benefícios e ainda chamar a atenção de Deus, eu não vou jejuar isso aí é coisa daquelas igrejinhas lá, as irmãs que tinham cabelão e andavam com roupa até os pés. Negócio de jejuar? Ei, crente, nós precisamos jejuar. É jejuando que nós mortificamos a nossa carne. Ei, se você não consegue nem mortificar, dominar a sua carne, você vai dominar o quê? O que você vai dominar? Se você não consegue nem travar a sua vontade, se você não consegue nem dominar, o que você vai dominar? Eu vou te falar, eu já tive algumas experiências com jejum. Já tive algumas experiências muito fortes. Eu vou falar para você. É coisa sobrenatural o que nós somos quando jejuamos, quando nós buscamos viver aquilo que é sacrifício para nós. Principalmente você que não jejua. Ai, pastor, mas eu não consigo jejuar porque eu acordo e tenho que tomar o café. Porque se eu não tomo café, é só o café, começa só tomando café. E vá até o almoço, e vá até... Daqui a pouco você vai desintoxicar o seu corpo, daqui a pouco você consegue deixar o café. O problema é que parece uma desculpa. Eu não consigo tomar café, então às 10 horas ou às 9 eu estou sentado na mesa em abundância. Irmão, irmão, não deixe o seu corpo físico tirar de você viver aquilo que você pode viver na presença de Deus. Em 2026, comece a jejuar. Quer um conselho? Pastor Luciano Subirá. Escuta esse nome. Se você se interessou por esse assunto e quer viver um 2026 diferente do ano passado, se interesse por jejuar e você vai me procurar no final de 2026 e você vai testemunhar dizendo: Pastor Rafael, eu tive experiência sobrenatural, eu tive experiências maravilhosas durante esse ano. 40 dias Jesus jejuou. E o pastor Luciano Subirá já teve essa experiência uma ou duas vezes de jejuar 40 dias, assim como Jesus jejuou. E quando estava acabando o jejum, o que aconteceu? Apareceu Satanás. Apareceu aquele que apareceu no deserto. Quando estava acabando, quando Jesus teve fome, quando estava para fechar, o danado apareceu. Antes de continuar, deixa eu aplicar algo aqui que tem corações que precisam ouvir. Quem sabe você entrou aqui esta noite pensando que é o último dia, que é a última vez que você pisa numa igreja, que esse problema vai te matar, que esse problema não vai deixar mais você prosseguir. Se você está buscando a Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Por quê? Porque é sempre quando você está quase rompendo que Satanás aparece fazendo proposta, colocando coisa na tua mente e dizendo que tu vai morrer ali, que vai acabar ali. Então, se você entrou aqui dizendo que está acabado, está destruído, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ei, os anjos já estão chegando para resolver o teu problema. Está já chegando um novo tempo na tua vida e a tua vida não vai terminar assim. O diabo sempre chega quando nós estamos perto da vitória, gente. Eu vejo a cara de brabo, Wellington, das pessoas quando eu vou aconselhar e elas estão no ápice da... Pastor, mano, está buscando a Deus, está orando, está no caminho. Cara, está ali, está quase. Pastor, por quê? Porque daí tu ouvia uma pessoa dizendo que está quase e você pensando no que está vivendo, não bate a informação. Mas o mundo espiritual funciona assim. Quando está quase chegando a tua vitória, ele reúne o inferno, ele faz de tudo para te parar, porque ele sabe que se você vencer essa batalha, você vai ser um problemão para ele. Você vai testemunhar daquilo que Jesus fez na tua vida, você vai viver algo diferente na presença de Deus. Depois que ele teve fome, e Satanás começou a falar com ele.
E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus. Olha só o que o danado foi lá no deserto de São Ramon confrontar Jesus. Se tu és o quê? Filho. Porque nasceu o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. João Batista declarou, já havia pessoas seguindo ele, já estava um caminho sendo preparado, e agora o diabo vem e fala para ele: se tu é filho, eu vou te falar. Acontece até nos nossos dias de hoje. O diabo sempre vai querer colocar na tua cabeça que tu não é filho, que tu não é filha, que tu não pode ser salvo, que tu não pode ter uma restauração na tua vida, que a tua vida vai acabar ali e tu só tem direito do inferno. É isso que o diabo gosta de colocar na cabeça das pessoas. Mas se você está aqui dentro essa noite, ó a palavra de Deus para o teu coração: o teu pai está aqui, e se o teu pai está aqui, tu é filha, tu é filho, e ele é teu pai, e está encerrado. O diabo não tem vez. Todas as vezes que ele vir soprar no teu ouvido, querendo colocar dúvida, dizendo: tu não é filha, tu não é filho, declare para ele dizendo: em Cristo eu sou filho, em Jesus eu sou filha, e ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que Jesus estava ao final dos 40 dias? Com fome. E quem está com fome gosta de churrasco também, né? Mas um pão já mata a fome, né, Wellington? Pão já mata a fome. Então o diabo vai tentar Jesus na área que ele estava com precisão. O diabo vai tentar Jesus, Moisés, na área em que ele estava em necessidade. Ei, quer viver 2026 diferente? Começa a prestar atenção. Na área que tu tens necessidade, é lá que Satanás vai vir com uma bandeja para ti. Na área que tu tem necessidade, é lá que Satanás vai vir te tentar. Irmão, você que é brabo, você que é sanguíneo, você que... Você acha que Satanás vai te tentar em outra área? Ou ele vai usar um dos filhos dele para te fechar no trânsito? Para te afrontar? Para colocar o dedo na tua cara e dizer: tu não é nada, seu crente de... Não falei, alguém que pensou. Irmãos, na área que nós estamos em necessidade, ele vai nos tentar. Ei, você casado, minha irmã, qual é a área que ele vai tentar? Você, meu irmão, casado, qual é a área que ele vai tentar? É na área que você está com necessidade. Mas assim, como Jesus falou para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo aqui: ei, eu não preciso de pão, basta o Pai falar comigo que essa área que eu tenho necessidade está suprida. Olha que maravilhoso isso aqui, Jéssica. Olha, na área que eu estou em necessidade, eu oro ao Pai e o Pai supre a necessidade. Ei, é melhor confessar a tentação do que o teu pecado ser exposto. É melhor você notar que aquela área está com necessidade e você procurar ajuda, procurar oração, procurar conselho, abrir o coração para o esposo, abrir o coração para a esposa, do que depois ter que confessar o pecado. É bem melhor. É bem melhor. Fala com Deus: Senhor, estou tentando ser calmo, Jesus. Oh, o atribulado que aparece. Jesus, eu estou tentando resolver esse problema aqui, mas parece que quanto mais eu tento resolver esse problema aqui, tudo se levanta contra essa área da minha vida. Parece, não parece? Mas ei, não deixa isso mudar a tua visão, não deixa isso mudar a tua direção. Ore ao Deus dos céus, ora ao teu Pai, que quando Ele falar contigo a necessidade que Satanás está usando para te tirar do caminho, Ele vai suprir essa necessidade. Amém. Qual é a outra coisa maravilhosa aqui? Que Jesus fala para ele o quê? Está escrito. Somente, meus irmãos,
somente a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, nós temos autoridade contra o nosso adversário. É a palavra de Deus, irmão. É por isso que crente tem que gostar de ler Bíblia. É por isso que crente tem que gostar de ouvir pregação. É por isso que crente tem que entender. Tem gente que não sabe nem repreender o diabo. Se o diabo aparecer na frente e ele não lembrar de nada, ele sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás. Eu tenho sangue de Jesus na minha vida. Irmãos, eu tinha muito pesadelo quando eu era adolescente, um pouquinho antes ali. Eu tinha muito pesadelo, irmão. Sonhava uns pesadelos terríveis. Minha noite me cansava muito. E uma vez eu ouvi isso num pregador. Aqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus, irmão, Satanás passa longe. Ele não pode nem, irmãos, passa longe. E daí eu digo, então para aí que eu vou resolver meu problema. Antes de dormir, dobrava meu joelho e dizia, Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, coloca anjo na porta, coloca anjo na minha cama. Jesus, irmãos, nunca mais para a glória de Deus. Eu tive pesadelos, eu tive aquele problema terrível que eu tinha. Crente precisa entender essas coisas. Às vezes você não entende, não busca, não coloca em prática, e o adversário e Satanás toca nessas áreas de vocês, e vocês passam um ano lutando por coisas que já poderiam ter vencido por através de uma palavra. Está escrito. Deus é comigo. Eu saio daqui com uma palavra, entendendo, Letícia, que Deus é comigo, eu vou vencer, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, e amanhã da manhã, quando você chega no lugar dizendo, eu vou conseguir, tem um enviado do adversário dizendo, vai conseguir? Não vai nada, não vai conseguir nada. E daí você diz, eu acho que eu não vou conseguir mesmo, eu acho que essa pessoa está certo mesmo. Quem é que vale mais? A palavra do adversário ou a palavra do Deus, que tudo fez, que tudo criou, que tudo formou, que você ouviu e teve certeza que era Deus falando para a tua vida? Todas as vezes que Satanás vir com proposta, vir com tentação, diga, é a palavra de Deus que vai prevalecer na minha vida, é a palavra de Deus que vai prevalecer na minha vida. Guarda essa frase no teu coração, é a palavra de Deus que vai prevalecer na minha vida. Versículo 5, vamos ler. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Jesus disse que está escrito. Olha que o astuto já vem com, então, se eu fui confrontado pelo que está escrito, agora eu vou usar o que está escrito para tentar ele. Meu Deus do céu, não dá para brincar com o bicho não, não dá para brincar com o bicho não. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, o diabo disse que está escrito, ele diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aqui, Diego, eu fiquei encucado. Há muito tempo que eu estudei sobre essa palavra. Por que, William? O diabo pegou Jesus e transportou para a cidade santa. Será que o diabo tem essa autoridade de pegar Jesus no deserto, pegar uma catedral, pegar um lugar alto lá e levar Jesus para lá? O diabo tem esse poder? Eu fiquei assim. Ele conseguiu transportar Jesus porque o Pai autorizou. Ele só conseguiu porque o Pai autorizou. Irmãos, não acontece nada na vida de crente se o Pai não autorizar. Muitas das vezes nós nos questionamos o porquê que o diabo nos tocou nessa área. Você tem certeza que o inimigo está se levantando na tua vida, naquela área, e você ora dizendo, mas Jesus não está batendo as contas. O Senhor disse que ia me guardar, o Senhor disse que ia me livrar, e olha o Satanás aí me incomodando. E às vezes confunde a mente do crente, às vezes a pessoa fica sem entender, Mari. Mas nós vamos aprender aqui, se ele toca, se ele investe, é porque Deus permite, porque ele não faz nada sem a autorização de Deus ou legalidade nossa. Você sabia disso? Que as únicas formas de o adversário tocar na nossa vida, tocar na nossa casa é o quê? Se Deus permitir, igual permitiu para Jó.
ou se nós dermos legalidade, através daquilo que nós atuamos, através daquilo que lemos, vemos e ouvimos, nós abrimos porta para o inimigo nos tocar. Mas muitas das vezes você diz: Jesus, estou tudo certinho, não sou perfeito, mas procuro caminhar. Mas olha o diabo aí me afrontando. Não temas, porque se Deus permitiu, não é para fazer você sofrer. Quem sabe Deus permite é para te honrar depois, para aqueles que estão à tua volta dizer: esse aí nem o diabo pode. Esse aí eu vi o inimigo pintar a vida dele, eu vi o inimigo atuar na vida dele, mas o inimigo bateu em retirada. Esse aí nem o diabo pode com ele. Quem não quer ter essa fama, né? Quem não quer ter essa fama? Mas nós precisamos viver aquilo que Jesus tem na nossa vida. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para nós ter essa certeza de que Deus está tomando conta da nossa vida. Outra coisa maravilhosa que eu aprendi aqui, presta atenção: para onde o diabo levou Jesus? Irmãos, eu sinto que só para eu estar falando diabo direto, o culto já está pesado. Já está pesado dentro. O pastor fica só falando diabo. Agora eu estou lendo a Bíblia, irmão. Eu acho que eu queria estar falando. Calma aí, colabora. Para onde ele levou ele? Para o alto. Vamos ler aqui de novo. E colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, porque ele queria mostrar algo para Jesus lá. Eu aprendi algo aqui, vou repartir para você. Muitas das vezes, na nossa vida, nós queremos estar no alto a qualquer preço. Muitas das vezes, na nossa vida, nós queremos estar lá em cima a qualquer custo. E aqui Satanás pega Jesus e coloca no alto, e agora Jesus está, Jesus lá no alto. Sabe qual é a palavra de Deus aqui para os nossos corações? É melhor estar no deserto, lá embaixo, com Jesus, do que estar lá no alto e não foi Deus que nos colocou lá. Leve isso aqui para 2026. Você que quer crescer, você que quer chegar, não tem problema, irmão, chegue junto, batalhe, Deus pode te levar lá, Deus tem promessa na tua vida, mas cuidado se a proposta, cuidado se aquele que te chama para colocar para cima, realmente é Deus, realmente é Jesus. Ei, isso vai mudar muito a nossa vida. Por quê? Porque quando é bênção, qualquer proposta está valendo, né, Lucas? É bênção. Lucas é eletricista, e quem precisar de um eletricista é um ótimo eletricista. Ele vai: ô Lucas, tem um serviço aqui para ti, 1 milhão, Lucas, para te abençoar. Só que depois você tem que fazer aquele pix abençoado, aquele, entendeu? Irmãos, é propostas, Moisés? É propostas de que nós possamos chegar no alto. Mas não foi Deus quem nos levou para lá, não foi com Jesus que nós chegamos lá. Então que em 2026, você, a sua casa e a sua família só vão chegar ao alto, só vão romper se foi o Pai, se foi Deus, se foi Jesus que levou vocês até lá. Mas essa palavra merece um aplauso bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Quando ele pede para Jesus se jogar, que o Pai ia mandar anjos, ele diz o quê? Não tentará o Senhor teu Deus. Irmãos, quer ter um 2026 abençoado? Não tente, irmãos, não tente Deus. Para quê? Jesus podia ter feito assim, apareceu um monte de anjo ali, Diego, resolvia a parada, acabava tudo por ali. Mas Jesus usou a própria palavra dizendo: eu não preciso tentar o meu Pai, eu não preciso colocar o meu Pai na parede, eu não preciso que algo aconteça para mostrar que eu tenho autoridade. E aqui está a chave. Eu não preciso. E tem crente que se arrebenta nessa área, Diego. Por quê? Porque às vezes até uma benção, ora muito, tem promessa e está voando, né, William? O ditado que nós usamos, está voando. Mas aí vai tentar Deus, vai colocar Deus à prova, vai colocar Deus à parede. Eu sou homem de Deus, eu faço e declaro e tal e tal. E daí Deus não está naquele negócio. Por quê? Porque foi Ele, não Deus. Foi Ele, não Deus. E daí depois tem resultado ruim, e daí bota a culpa em Deus. Daí o problema agora é Deus. Foi Deus que não... Imagina se Jesus dissesse: não, eu sou o Filho de Deus, o único, eu vou me jogar aqui, vai aparecer anjo. E daí não aparecia. E daí depois ele ia ficar: mas eu acho que não é meu Pai mesmo.
Então, irmãos, não tente Deus. O nosso Deus é tremendo. Eu escutei um testemunho hoje da irmã, pastor, como Deus é maravilhoso. Eu tinha que lembrar de uma coisa, e essa coisa ia fazer muita importância na minha vida, e eu orei, aquela oração assim sincera, disse assim, Deus me ajuda a lembrar que isso é importante. Na hora, irmão, ela disse que veio na mente dela e ela lembrou. Ela disse como Deus cuida dos mínimos detalhes. É esse Deus que nós queremos, servimos, é esse Pai que nós temos, é um Pai que nos estende a mão, que nos ajuda no momento de necessidade, não para nós bater no peito e dizer, eu sou filho do rei, está atrás do carro, filho do rei, e agora ninguém mais pode comigo, vai dar ruim. Vamos ao versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Irmãos, o diabo leva Jesus lá para cima e diz, olha, todos os reinos, tudo que tu está vendo aqui, eu imagino que ele mostrou para Jesus, não era pouca coisa, era tudo que tinha de melhor naquela época, era tudo que tinha de ouro, de melhor, aquilo brilhava, aquilo, meu Deus, era tudo que tinha de melhor. Mas ele disse, ó, tudo isso é teu se me adorar. Se ele fala isso para Jesus, Moisés, eu entendo que se Jesus aceitasse, ele tinha que adorar ele. Se Jesus aceitasse, ele tinha que adorar ele. Isso, seu Vendra, nos dá uma dica maravilhosa. Isso abre os nossos olhos. Por quê? Porque se nós entendemos que se Jesus aceitasse, ele tinha que adorar o diabo, nós vamos entender, Cláudio, que tudo aquilo que o diabo nos oferece, quando nós pegamos, nós praticamos, nós usamos, nós vivemos aquilo, automaticamente nós estamos adorando ele. Automaticamente nós estamos adorando ele. E aqui a pergunta de milhão. Aqui a pergunta do ano. Aquilo que nós temos recebido, quando nós usamos aquilo, quando nós caminhamos segundo aquilo, quando nós vivemos aquilo, adora quem? Quem nós rendemos a adoração? Deixa eu explicar para quem não entendeu aqui. E eu vou explicar de uma coisa bem simples para todos entenderem. Você sabe que às vezes a pessoa dá um testemunho que Deus abençoou nela em uma área e não foi Deus? Não foi Deus, mas porque é bênção, porque é resultado, ela diz que foi Deus. Mas não foi Deus, por quê? Porque depois que ela adquiriu aquilo, depois que ela começou a viver aquilo, ela começou não mais a adorar a Deus. Ela começou a perder a adoração a Deus, ela começou a se desviar de Deus, ela começou a se distanciar de Deus, e ela acha que foi Deus, mas eu tenho certeza que Deus só dá aquilo que nos atrai para adorar Ele. Irmãos, eu conheço gente que é só Deus abençoar, que some, mas está adorando Deus. Pastor, mas quem sabe não veio mais na igreja, mas tem uma vida com Deus, mas tem uma vida... Eu tenho as minhas dúvidas, irmão. Por quê? Porque você está aqui, está de prova comigo. Nós estamos aqui todo domingo sim, domingo não, 2 domingos por mês, cada um na sua realidade, e às vezes nós estamos fraquinhos querendo desviar, às vezes nós estamos fraquinhos dizendo, Jesus, será que tu está comigo mesmo? Deus, será que tu está comigo mesmo? E daí nós conseguimos acreditar que alguém que fica em casa, alguém que não quer saber de igreja, de palavra, você consegue acreditar que adora a Deus? Eu não. Mas se alguém acha, pastor, mas eu conheço alguém que adora. Pode até ser, mas eu quero ver a longevidade, eu quero ver por quanto tempo, porque todos aqueles que eu acompanhei, todos aqueles que eu conheci, rapidamente, alguns meses e anos,
a adoração deles já não era mais de Deus, e sim já era do adversário. Por quê? Porque decidiram viver aquilo que era bom para a carne, decidiram viver aquilo que era bom para o momento, e não quiseram entender se realmente aquilo traria para a adoração a Deus ou para a adoração ao diabo. É pesado, irmão, eu vejo nos olhos de vocês que é pesado. Você acha que eu queria estar falando isso aqui? Letícia, tu acha que eu gosto de estar pregando essas coisas assim, que eu sei que desce atravessado em vocês, irmãos? Mas eu quero ver vocês vivendo algo sobrenatural. Eu quero ver vocês testemunhando e dizendo: pastor, o que eu estou vivendo, eu nunca imaginei viver. Pastor, o que está acontecendo na minha vida, olha, nunca ninguém profetizou de tão maravilhoso que é. Por quê? Porque você cumpre princípios, porque você cumpre aquilo que está escrito. Aleluia, glória a Deus. Mateus, o Ministério do Louvor pode se preparar. Mateus capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: depois que ele oferece tudo de melhor daquele tempo. Meu irmão, eu te amo, esqueci o teu nome, mas eu te amo, tá? Você aí de preto aí. Como é que é? Gustavo. Ô, Gustavo, quando eu perdi os cabelos, a memória também foi junto. Quando Jesus não adora, não quer nada daquilo, por quê? Porque quem conhece o Pai e sabe do que o Pai é dono, meu Deus, essa aqui pede. Porque quem conhece o Pai, Wellington, e sabe do que o Pai é dono, não recebe migalha do diabo. Quem entende e confia naquilo que o Pai pode fazer na vida dele, não é cedido por qualquer proposta que o adversário chega de bandeja entregando para ele ou para ela. Versículo 11, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. No final de toda a tentação, no final de todo o deserto, no final da maior prova da tua vida, se você estiver em Deus, se você estiver firmado na palavra, pode ter certeza, você vai ser servido com algo, você vai ser servido em um tempo da tua vida, a qual você nunca imaginou. Aqui foi a primeira vez que Jesus foi servido por anjo. Jéssica, você consegue imaginar naquele deserto o que aconteceu neste momento? Os anjos chegar e servir Jesus e matar a fome dele. Isso aqui eu entendo para aplicar para nós, é algo inexplicável, algo sobrenatural, seu Venda. É algo que ninguém imagina, é algo que acontece na vida só de crente. Por quê? Porque eu tenho certeza que você conhece um crente, que você chega para ele e diz assim: cara, eu nunca vi o que aconteceu na tua vida, na vida de outro, é único, nunca vi, cara, olha tudo que tu passou, olha, cara, é único. Por quê? Porque aqueles que passam o deserto e vencem a tentação, vivem algo sobrenatural na presença de Deus. Você guarda essa palavra no seu coração? Eu tenho certeza que se você guardar, praticar, lembrar, eu tenho certeza que o teu 2026 vai ser diferente. Eu tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural. Eu tenho certeza que você vai ter testemunhos muito maiores do que você teve de 2025. Vamos colocar sobre os pés? Aleluia! Glória a Deus! Nós entendemos, Ricardo, através dessa palavra, de que nós só conseguimos ter o resultado final se nós ter as práticas do início. Se é pregador, você sabe disso que eu estou falando. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se prepara, a gente se entrega, a gente fica aqui dentro abismado com aquilo que Jesus faz na nossa vida. Quanto mais nós queremos o resultado final, mais nós entendemos que temos que praticar aquilo que foi feito no início. E o que foi falado aqui no início? Sobre o Espírito Santo. O que foi falado aqui no início? Nós precisamos desse Espírito Santo que esteve lá no Jordão. Nós precisamos desse Espírito Santo que você já tem, que é batizado com o Espírito Santo. Mas pastor, isso eu nunca tinha ouvido, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Ei, é a primeira vez que você está ouvindo? Faça uma oração aí com o seu coração aquebrantado. Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Espírito Santo, venha habitar em mim. Espírito Santo, vem fazer uma boa obra em mim. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aleluia.